Oli é um verdadeiro festival de cores. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou Nerd Service e hoje vamos falar de Oli. Oli Festival de Cores é um jogo lançado em Portugal pela editora Devir. É um jogo de 2 a 4 jogadores com uma duração média de 20 a 40 minutos para idades de 14 ou mais. É um jogo que tem forte inspiração no festival religioso na Índia, o Festival Oli, que influenciou muitos outros festivais pelo mundo afora, e é um jogo que tenta recriar essa luta de tintas, balões de água, tinta em pó e guloseimas. É um jogo que tem sido um sucesso e tem dado muito que falar nos meandros do board gaming. Mas vamos primeiro a um tutorial e depois já voltamos com as nossas considerações finais. Portanto, como podem ver, isto é um gameplay para 3 jogadores. Aqui já está o setup feito, mas não vamos jogar com esta perspectiva. Vamos jogar com uma perspectiva de POV, ou seja, vamos ver e vamos jogar como se fôssemos mesmo um jogador que está sentado numa mesa. Portanto, vai ser assim um pouco shaky cam, uma câmera handycam, aliás, uma câmera à mão, e vamos tentar reproduzir uma visão o mais aproximado possível de a visão de um jogador. Portanto, já que eu tenho o setup feito para 3 jogadores, eu sou o jogador amarelo, e o que é que temos que fazer? Temos que colocar 2 guloseimas nestas casas ali. No primeiro andar são 2, no segundo andar é apenas uma e no terceiro não é nenhuma. Depois os jogadores colocam as suas figuras, os seus meeples nos cantos. Temos ali o jogador vermelho ao fundo, azul e amarelo. Depois temos as tokens de cores de cada jogador e o respectivo baralho de cartas, ok? Aqui temos uma carta que nos ajuda a perceber as regras do jogo, as pontuações, os fins de jogo, como é que decorre uma ronda e as 3 ações possíveis que nós temos para fazer no nosso turno. Aqui temos o tabuleiro de pontos com as nossas tokens contadores de pontos e vamos contando os pontos durante o jogo e no fim do jogo. Quando passarmos dos 50, viramos a token ao contrário e continuamos, ok? E depois aqui temos estas cartas especiais que eu vou explicar no fim da explicação, porque isto são poderes e pontuações que alteram o jogo. O que eles aconselham aos primeiros jogos jogar-se estas cartas, depois, a pouco e pouco, ir introduzindo as cartas, 2 ou 3 cartas, ok? Portanto, o primeiro jogo, toda a gente tira uma carta. Eu vou virá-las para cima por termos visibilidade, mas estas cartas são segredo. Depois de jogarmos a carta, ela é descartada e compramos 3 cartas. E a partir do primeiro turno, que só temos uma carta, mas nos outros turnos temos que ter sempre 3 cartas na mão, ok? Como é que termina o jogo? O jogo termina quando já não houver mais cartas no baralho ou na nossa mão para jogar, já não houver mais fichinhas de cor para jogar, ou nós quisermos fazer uma jogada e o tabuleiro está bloqueado e nós não podemos marcar o nosso território com a nossa cor, ok? Porque nós não podemos pôr a nossa cor por cima de outras casas que já estejam pintadas. Quando algum jogador atinge uma destas condições, ele fica fora de jogo e fica à espera que os outros jogadores acabem, ou fiquem sem tokens, ou fiquem sem cartas, ou fiquem bloqueados na sua jogabilidade e não possam jogar mais. E o jogo termina quando isso acontecer com todos os jogadores, ok? Eu sou o primeiro jogador, tenho aqui a token. E o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer 3 jogadas. As jogadas não podem ser repetidas. Algumas são opcionais, outras são obrigatórias. Posso fazer na ordem que eu quiser. A que é obrigatória é a ação que está na carta, ok? Que é a ação de atirar tinta. A opcional é mover-me no tabuleiro. Eu posso mover para onde eu quiser, só não posso mover para casas que tenham a token de um adversário. Okay? Não posso colocar o meu boneco em cima do dele ou expulsá-lo, não posso fazer nada disso. Desde que as casas estejam vazias, tenham tinta ou guloseimas, eu posso entrar. E a outra opção é passar para o andar de cima, mas isso tem uma condição especial que eu já vou explicar. E como é que se ganha aqui ao jogo? O jogo ganha-se obtendo pontos, e esses pontos são contados durante o jogo ou no fim do jogo, e quem tiver mais pontos ganha. Como é que nós podemos ter pontos? Portanto, pontos é usando estas cartas para pintar os nossos adversários ou o cenário. Portanto, se eu conseguir acertar num adversário meu, eu automaticamente ganho um ponto aqui, ok?
Portanto, sou jogador amarelo, acertei no meu adversário, começo a aumentar aqui a pontuação. O meu oponente, neste caso foi o azul, fica com uma token da minha cor que no fim do jogo ele não se consegue desfazer dela e no fim do jogo eu ganho 2 pontos por cada token que os meus oponentes tiverem minhas, ok? Portanto, se eu tivesse assim, eu no fim do jogo ganhava 4 pontos, portanto uma aqui e outra aqui. E o mesmo acontece se eu tiver pintado com tokens dos meus adversários no fim do jogo, eu dava 2 pontos ao jogador azul e dava 2 pontos ao jogador vermelho. Outra condição é pintar aqui o cenário. Por cada token que eu tenha no primeiro andar eu ganho 1 ponto, por cada token que eu tenha no segundo andar eu ganho 2 pontos e por cada token que eu tenha no terceiro andar eu ganho 3 pontos, ok? Isto no fim do jogo. Outra maneira de ganhar pontos é as guloseimas que eu apanho. Por cada jogador que tenha menos guloseimas que eu ganho 5 pontos. Ou seja, se eu tiver a jogar com 3 jogadores e for o que tiver mais guloseimas, vou ganhar 10 pontos. Estas são as únicas formas de ganhar pontos, a não ser que eu esteja a jogar com estas cartas. Se eu estiver a jogar com estas cartas, existem outras formas. Portanto, vamos aqui a um exemplo de uma ronda. Portanto, eu tenho esta carta e existem várias. Eu vou tirar outra para vocês verem a diferença. Se eu tiver esta carta, aqui, vamos fazer de conta que eu vou jogar esta, eu posso, por exemplo, jogar assim como está. Portanto, uma destas casas é a minha peça de jogador, portanto, isto é uma peça amarela, conta para aqui. As outras duas estão aqui, ok? Faz a diagonal. Descarto a carta, compro outra carta, neste caso compro 3 e passo para o meu adversário. Mas se eu jogar esta, já é diferente. Esta flor que vocês aqui estão a ver significa que a minha peça de meeple tem que estar aqui e depois tenho que pintar 3, ok? Portanto, neste caso, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia mover-me, por exemplo, faz conta que isto não estava aqui, poderia mover-me para aqui, certo? Depois eu poderia pintar aqui, aqui e aqui. Portanto, como vocês podem ver, esta era a jogada. Sempre que tiver aquele símbolo de flor, que significa que é a token do jogador que tem que estar naquela posição e depois pinta as 3 casas indicadas. E eu posso fazer isto em qualquer ordem. Posso mover-me, pintar, mover-me, não importa. Mas neste caso, eu tinha esta aqui e o que eu vou fazer é isto, é virar a carta, porque eu posso virá-la para a ordem que eu quero. Eu estava aqui, não é? Como vocês se recordam, virar a carta. E até vou virar assim, e reparem no que eu vou fazer, vou agarrar na token, vou colocá-la aqui, ok? Como vocês podem ver, aqui, e vou pintar estas 3 casas. Portanto, o padrão será este e este. Pintei o jogador, ok? Estão a ver? Este é o padrão. O que é que acontece aqui? Eu descarto esta carta, o jogador foi pintado, portanto, esta peça vai para a sua reserva e vai-me dar 2 pontos no fim do jogo, e eu, como foi dano direto, avanço aqui uma casa. Eu posso pintar casas vazias, casas com oponentes ou casas com guloseimas, ok? Não posso pintar casas que já tenham cores de outras oponentes, ok? Não posso pintar por cima. Sempre que alguém entra numa casa de guloseimas, recolhe as guloseimas, mas se estiver com tinta por cima, vai recolher a tinta. Se for eu, posso recolher a minha própria tinta para adicionar à minha reserva. Se for o meu oponente, ele entra nesta casa, não recolhe as guloseimas, aqui recolheria as 2, mas como está pintado ele vai-se pintar primeiro, portanto adiciona isto à sua reserva, que me vai dar, neste caso, já vai dar 4 pontos ao jogador amarelo no fim do jogo. Não aumento aqui o dano direto, porque não foi dano direto, foi ele que pisou, não fui eu que atirei, ok? Portanto, a minha jogada está feita, eu passo para o meu adversário, compro 3 cartas e agora, a partir de agora, tenho que ter sempre 3 cartas na mão e será o meu oponente. O meu oponente vai jogar esta, que é a única que tem, pelo menos no primeiro jogo, e sei lá, o que é que ele pode fazer? Ele pode mover-se para aqui, certo? E tentar reproduzir o padrão e fazer, sei lá, fazer assim. Uma aqui e outra aqui. Portanto, ele é esta peça e depois pintou as outras 2. E passava, comprava 3 cartas e assim sucessivamente. Portanto, eu já falei de pintar, atirar tinta, já falei de recolher guloseimas, já falei de
mover, podemos nos mover para qualquer lado. Falta a condição de subir para o andar de cima. Como é que se pode subir para o andar de cima? Neste caso, só se pode subir para o andar de cima se houver uma casa que tenha 4 lados com tinta, rodeada por tinta. Vamos supor que esta casa estava assim. Portanto, uma jogada do jogador vermelho era vir daqui, usar uma ação para mover, entra nesta casa, recolhe a própria tinta, junto à sua reserva. Se fosse tinta azul, ficaria pintado e daria 2 pontos no fim do jogo ao jogador azul, não é? Portanto, moveu-se, recolheu a tinta, sobe para o andar de cima, portanto ele está no 4A, certo? Portanto ele sobe aqui para cima para o 4A e ainda tem a ação obrigatória de lançar tintas, portanto ele poderá, vamos supor, fazer aquela diagonal, não é? Certo? Ele seria aqui esta carta, esta cor, e lançaria em frente, portanto seria assim. E estaria o seu turno feito. Ele nunca poderia descer para o andar de baixo, só se podemos subir. Aqui as tintas que ele colocou já valem mais pontos, só que as tintas caem e eu já vou explicar como é que isso funciona, porque as tintas nem sempre ficam no mesmo andar, podem cair para baixo, acabam por valer menos se estiverem no andar de baixo. Como eu já disse, as tintas que aqui são colocadas valem 1, aqui valem 2 e aqui valem 3, mas podem também acertar nos oponentes que estão no andar de baixo e eu já vou explicar como é que isso funciona. Portanto, temos aqui este exemplo de tokens para explicar como é que as tokens ficam no mesmo piso ou podem descer para baixo. Portanto, aqui temos uma token vermelha, não importa a cor, se é da mesma cor, se não é, isso não importa. Se for atirada uma token para aqui, vamos supor que o jogador vermelho atirava para aqui uma token, se houver uma token por baixo, não interessa a cor, ela não cai, ok? Aqui por acaso em baixo também há, portanto por isso é que esta também não caiu, porque em baixo havia. Se for atirada uma token azul para aqui, esta token vai cair para baixo, porque em baixo não há nada, e não cai para baixo porque aqui há, ok? Esta token vermelha, se for colocada aqui, vai descer para aqui e vai voltar a descer novamente para o primeiro andar, ok? Se for atirada pelo jogador azul uma token aqui, vamos supor que ele está aqui neste último andar, ela cai aqui e vai bater na cabeça do nosso jogador amarelo que estava por baixo, ali paradinho a descansar. Como não é dano direto, o jogador azul não ganha pontos, ok? Aqui na tabela. Foi lançada aqui uma token vermelha, ela não cai porque está aqui uma token azul, mas vamos supor que o jogador azul, uns turnos mais à frente, se esquece, mexe-se para aqui para recolher uma token da sua cor para adicionar à sua reserva, mas como se mexeu, já não existe a condição para a token ficar parada, portanto ela cai, acerta no jogador azul e fica na sua reserva, dando 2 pontos no fim do jogo ao jogador vermelho. E por fim temos aqui o exemplo das guloseimas. Esta token foi lançada, ela cai para baixo, porque não existe lá outra token de cor, não está pintado o cenário em baixo, tem uma guloseima, mas a guloseima também não segura a tinta. A guloseima fica porque é pegajosa, mas a tinta passa para o andar de baixo, ok? Portanto, as tintas se batem nos jogadores, são recolhidas para a reserva. Se tem outras tintas não caem, mas se tem espaços vazios ou guloseimas, elas passam para baixo. Portanto, já gastámos todas as nossas cartas, já não temos tokens da nossa cor nas nossas reservas, portanto conseguimos atingir todos o fim do jogo. Vamos fazer as pontuações. Vou fazer só do jogador amarelo para ser mais fácil, para não perdermos muito tempo. Portanto, primeiro, já aqui temos algumas pontuações de danos diretos, ok? Vou contar quantas fichas de cor eu tenho nos meus oponentes, ou seja, quantas vezes é que eu lhes acertei com tinta. Portanto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu aqui tenho 4, passo para 12. Depois vamos ver quantos jogadores têm menos guloseimas do que eu. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ele só tem 3, ele só tem 1. Portanto, eu ganho 5 pontos por cada jogador com menos guloseimas do que eu. Portanto, neste caso, são 2 jogadores, ganho 10 pontos. Tenho 12, fico com 22. Portanto, e agora só falta contar as casas que eu consegui pintar com a minha cor. No primeiro andar valem 1 ponto, portanto 1, 2, aqui valem 2 pontos. Eu tinha 2, 3, 4, 5, 6 e aqui valem 3 pontos. Tinha 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, 22 mais 12, 34.
e é assim que se faz a contagem, não é necessariamente por esta ordem. Eles aqui dão outro exemplo, eles dizem para contarmos primeiro as fichas coloridas nos pisos, depois as fichas nas reservas de cada jogador e depois as guloseimas. Mas não tem qualquer importância na ordem de contagem, vocês podem contar como quiserem. Eu aconselho seguirem aqui o cartãozinho para não se perderem. E agora temos aqui, como prometido, as cartas especiais que alteram as regras do jogo, existem várias. Se nós optássemos por jogar com esta carta à mostra, nós alteraríamos a pontuação, portanto ganharíamos um ponto por cada uma das nossas fichas coloridas diretamente acima de outra da sua cor. Portanto, neste caso, além daquela pontuação, nós ganhávamos mais um ponto por cada ficha que tivéssemos diretamente em cima da nossa cor. Portanto, ganharíamos um ponto, aqui ganharíamos outro ponto, 2, aqui ganharíamos outro ponto, porque estava por cima da nossa cor, 3, e ganharíamos outro ponto, 4. Portanto, seria mais 4 pontos. Como podem ver, existem várias. Fichas coloridas no piso superior valem 4 pontos em vez de 3, 5 pontos por cada jogador que tiver menos fichas ao ar livre, duplica o valor em pontos da sua cor nos outros jogadores, portanto, em vez de valerem 2, valeriam 4. Ganharia 2 pontos por cada ficha de guloseima que eu tivesse apanhado. Duplico o valor das fichas da nossa cor nas casas das esquinas, portanto, as casas das esquinas valiam mais pontos. Como vocês podem ver, existem muitas, são muitas mesmo, e a combinação entre elas dão uma diversidade muito grande ao jogo. De forma muito simples e rápida e resumida, este é o tutorial de Holly. Como puderam ver, é um jogo que, embora pareça complexo devido ao seu tabuleiro, não o é. Eu tive uma experiência bastante uniforme com o jogo Holly. Eu joguei a 2, 3 e 4 jogadores. Devo dizer que o jogo a 3 e 4 jogadores torna-se bastante mais interessante, porque temos que pensar bem naquilo que vamos fazer e nas jogadas que vamos tomar, e acaba por tornar o jogo até mais rápido, porque mais facilmente nós subimos para as plataformas de cima e se torna cada vez mais difícil de podermos efetuar as nossas jogadas. A 2 jogadores temos um bocadinho de mais liberdade. Eu acho que em termos de temática o jogo funciona bem com a mecânica, é aquele tipo de temática que nós podemos explicar até o conceito do Festival das Cores Holly, e usar esse conceito para explicar as regras do jogo. Eu acho que funciona muito bem. É um jogo super divertido, todas as pessoas com que eu joguei gostaram do jogo. É verdade que aquele tabuleiro chama muita atenção, é um tabuleiro que ocupa grande parte da mesa e às vezes temos algumas dificuldades de visibilidade, mas nada como baixar a cabeça ou olhar um pouco para o lado para conseguirmos ultrapassar esse obstáculo. Eu acho que nas marcações das coordenadas, as letras e os números poderiam estar a branco, com o fundo branco, para serem mais visíveis, porque são pouco visíveis como estão e às vezes as plataformas de cima fazem sombra em baixo e dificultam um bocadinho mais. Acho que se estivesse com o fundo branco se destacava mais e era mais fácil de ler as coordenadas. Em termos de variedade, é um jogo que, com as cartas extra, com as cartas de novas regras ou novas formas de pontuar, se torna muito diferente. Ou seja, tem um valor de rejogabilidade muito grande. Uma pessoa joga uma partida e outra e outra e outra e as regras estão sempre a mudar, as formas de pontuar estão sempre a mudar e isso cria combinações quase infinitas, porque são bastantes cartas, bastante variadas, e cada partida é diferente, cada partida é uma experiência única. Eu amei este jogo, percebo o porquê do barulho que fizeram à volta deste jogo quando esteve em Kickstarter. O tabuleiro é fácil de desmontar. Eu aqui em casa ele está sempre montado, eu tenho espaço na prateleira para o guardar, mas já o levei a casa de amigos e é muito fácil de desmontar e montar, não tem qualquer dificuldade. Os componentes são brutais, as peças não são de cartão, são de um plástico que é pintado com salpicos de outras cores, o que ajuda até à temática do jogo. Temos apenas o tabuleiro de pontos e os marcadores de pontos, são as únicas coisas em cartão. As cartas são de qualidade, as tokens são grandes, bem pintadas. É um jogo com muitos e bons componentes. É óbvio que leva selo de recomendação da Zombie TV, é um jogo para qualquer tipo de jogador, sejas hardcore gamer ou sejas um jogador mais casual,
não precisas ter experiência nenhuma em jogos de tabuleiro para entender o conceito deste jogo. É bastante divertido e acessível a toda a gente. É um dos meus jogos favoritos da editora Devir. Parabéns à editora por publicar este jogo em Portugal. Pessoal, já sabem, a vossa opinião é muito importante, portanto, subscrevam o canal, carreguem no sininho para receberem todas as notificações sempre que sai um vídeo novo. Boas leituras, bons filmes e bons jogos. Até à próxima.